E aí, tudo bem? Se a ideia de aprender francês já passou pela sua cabeça, você com certeza já se sentiu um pouco perdido, né? É um mar de aplicativos, sites, livros, por onde começar? Bom, a boa notícia é que hoje a gente vai colocar um pouco de ordem nesse caos e traçar um mapa para essa jornada. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente pensa que ter um monte de opções é ótimo, mas na prática isso pode paralisar. A gente fica naquela busca infinita pelo método perfeito e acaba não começando. E é exatamente essa barreira que a gente vai derrubar hoje. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos entender esse tal dilema do aprendiz. Depois, a gente mergulha nas ferramentas que já estão na nossa mão, no poder da internet e também dos bons e velhos livros. E para fechar, o mais importante, como montar um caminho que faça sentido para você. Vamos lá então. Nosso primeiro ponto. O grande dilema de quem quer aprender francês hoje. A questão não é a falta de material. Pelo contrário, é o excesso. Sabe como é? Isso tem até nome. É o paradoxo da escolha. É tanto aplicativo, tanto canal, tanto livro, que a gente fica exausto só de tentar decidir por onde começar. E o resultado? A gente passa mais tempo planejando como aprender do que aprendendo de fato. Mas ok, chega de falar do problema, vamos para a solução. A primeira categoria de ferramentas está, literalmente, na palma da nossa mão. Sim, os aplicativos. Para muita gente, eles são a porta de entrada para o idioma. E por que eles funcionam tão bem no começo? Bom, eles transformam o estudo numa espécie de jogo, o que é ótimo. Dão um retorno na hora se você acertou ou errou e são fantásticos para construir vocabulário rápido. Pensa neles como um aquecimento, sabe? Perfeitos para aqueles 5, 10 minutinhos livres no dia. E aqui vale uma pausa para uma reflexão bem importante. Os aplicativos são sim uma mão na roda, mas a fluência de verdade, essa vem da coragem de tentar falar, de cometer erros e, claro, de aprender com eles. A tecnologia ajuda, mas é a nossa atitude que faz a mágica acontecer. Agora, vamos dar um passo além. Se os aplicativos são um ambiente mais controlado, a internet é um universo inteiro. E ela pode ser a nossa maior aliada nessa missão de aprender francês. A palavra-chave aqui é imersão digital. A ideia é bem simples, na verdade. É se cercar de francês no dia a dia. Não é sobre ficar estudando o tempo todo, não. É sobre transformar o que a gente já consome online, vídeos, música, notícias, em uma oportunidade de aprendizado. E aqui está o pulo do gato. Olha só, ouvir uma música em francês é ótimo. Já é um começo. Isso é um aprendizado passivo. Mas a coisa muda de figura quando a gente passa a ser ativo. Quando a gente comenta num vídeo em francês, entra num fórum para tirar uma dúvida ou, quem sabe, arrisca uma conversa. É aí que o conhecimento realmente se fixa. E onde achar tudo isso? Bom, aqui tem algumas ideias. Mas o grande segredo é: procure por assuntos que você já gosta. Só que em francês. Gosta de culinária? Acompanhe um chefe francês. Gosta de games? Assista um streamer francês. Assim, aprender vira prazer, não obrigação. Certo. Agora vamos falar de uma ferramenta que pode até parecer meio ultrapassada, mas que, olha, é fundamental. Os livros. Eles são a base, o alicerce para um aprendizado realmente profundo. E esse gráfico aqui deixa bem claro por quê. Se o objetivo é praticar a fala, talvez outras ferramentas sejam melhores. Mas para entender a estrutura, as regras, a lógica por trás do idioma francês, aí os livros são imbatíveis. A grande sacada é essa. Os aplicativos geralmente ensinam o que dizer. Os livros ensinam por que se diz daquele jeito. São eles que vão explicar direitinho o que é a tal da liaison ou para que serve o accent circonflexe. É o livro que constrói o esqueleto, a base sólida para tudo que vier depois. Muito bem. A gente já passeou pelos aplicativos, pela imensidão da internet e pela solidez dos livros. Agora vem a parte mais legal. Como é que a gente junta todas essas peças e constrói um caminho de aprendizado que seja a nossa cara? A resposta não é escolher um ou outro, é combinar. O segredo está no equilíbrio, em criar um ecossistema pessoal. É misturar a praticidade de um app com a imersão que a internet proporciona, a profundidade que só um livro dá e, claro, a prática ativa que é insubstituível. E para facilitar, que tal um plano de ação bem prático? Primeiro, defina seu objetivo principal. É para viajar? É por trabalho? Segundo, escolha uma ferramenta de cada um desses pilares que a gente viu. Terceiro, encaixe isso na sua rotina. E quarto, e talvez o mais importante, seja flexível. Revise e ajuste o plano sempre que precisar.
E se tem uma única ideia para guardar de toda essa nossa conversa, que seja esta: não existe fórmula mágica, não existe o recurso perfeito. O melhor recurso é aquele que a gente usa, com consistência, dia após dia. Lembre-se sempre, a constância vale muito mais que a perfeição. E agora, para fechar, a pergunta fica no ar. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual vai ser a primeira pecinha desse seu sistema de aprendizado? Vai ser um app novo, um podcast para ouvir no caminho do trabalho? A escolha é toda sua e o melhor momento para começar é agora. Bom coragem!